Que os hormônios são essenciais para a nossa saúde, isso a maior parte das pessoas hoje já sabe. Mas será que a inflamação influencia no funcionamento dos hormônios? E por outro lado, será que os hormônios influenciam nessa inflamação? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Meu nome é Luiz Nicolodi, esse é o nosso canal para saúde, qualidade de vida e bem-estar. E se você gostou desse tema, já se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, que eu conto muito com a sua ajuda. O papel da inflamação hoje, quando a gente fala de longevidade, é muito importante. Inflamação é um termo que muitas vezes as pessoas estão relacionando apenas com aqueles quadros de inflamação aguda, quando você sofre um trauma, uma batida, uma lesão, e ali o corpo faz uma reação bem intensa, aguda, em que vai ficar vermelho, vai ficar dolorido, vai ficar roxo depois, né? Existe uma cicatrização. Isso é o que a gente chama de inflamação aguda. No entanto, ao longo de muitos anos, já há algumas décadas, a medicina vem avançando cada vez mais na compreensão do que nós chamamos de inflamação crônica. Às vezes chamado como inflamação crônica silenciosa ou inflamação crônica estéril, que não tem uma relação direta com micro-organismos, por isso estéril o termo. E inflamação crônica de baixo grau, ou seja, uma inflamação que muitas vezes as pessoas não sentem, elas são assintomáticas, porém ela está acontecendo no seu organismo. E esse processo de inflamação crônica, que muitas vezes a pessoa nem percebe, ele está na gênese, no centro de várias alterações e doenças crônicas, como a diabetes, a artrose, a depressão, as doenças autoimunes, o próprio câncer. Então, quando você fala hoje em combater a inflamação crônica, nós temos uma intenção do quê? De gerar um status de equilíbrio no corpo que consiga evitar a progressão de todas essas doenças que eu citei. Por isso que focar em tratamentos e estilo de vida, algumas condutas que podemos ter para diminuir a inflamação crônica silenciosa, é sim um principal aspecto hoje de qualquer tratamento. Aí a primeira questão, a gente sabe que os hormônios têm um papel fundamental na fisiologia do corpo. Os hormônios são como se fossem mensageiros que programam todas as nossas células para fazer suas funções, seja uma ação de curto prazo, seja uma ação mais de longo prazo. Se nós não tivermos hormônios em níveis ótimos, nós vamos ter um processo contínuo de aumento da inflamação, do estresse oxidativo e, consequentemente, de morte celular, de perda de funções no corpo. Então a importância dos hormônios é fundamental. Porém, essa inflamação que nós estamos aqui falando, ela afeta a secreção dos hormônios. Eu vou dar um exemplo. Vamos pensar no hormônio melatonina, o principal programador metabólico de todo o seu corpo, que é secretado geralmente lá na região da pineal, né, na glândula pineal, mas principalmente na parte noturna do dia, né, quando a gente está sobre o escuro. Então, quando a gente tem um sono de qualidade, a secreção de melatonina ela é muito boa. E esse hormônio ele é por si só já um antioxidante, ele diminui esse processo de inflamação. No entanto, dormir mal vai diminuir a produção de melatonina e vai aumentar muito a inflamação. Agora, um processo de inflamação que já está acumulado no corpo também impacta nas ações da melatonina. Então, a relação entre inflamação e hormônios é uma via de mão dupla. Tanto a baixa de melatonina aumenta a inflamação, quanto o aumento da inflamação diminui a produção de melatonina. Esse seria um exemplo. Então, como que o sono é importante para regular essa relação melatonina e inflamação. Mas nós podemos pegar um outro hormônio, o hormônio D, né, a vitamina D. Ela é produzida através da radiação ultravioleta, que bate na nossa pele, produz o 7-deidrocolesterol. Ele é um precursor da vitamina D, vai ter que viajar pelo corpo, vai ter que entrar lá no fígado, fazer uma reação pela 25-hidroxilase e se transformar em 25-hidroxivitamina D, vai ter que viajar na corrente sanguínea, ir lá nos nossos rins, ser captado e através de uma enzima chamada 1-alfa-hidroxilase transformar
na forma ativa da vitamina D, a 1,25 vitamina D3. Ou seja, se eu tiver inflamação no corpo, seja no nível renal, seja no nível do fígado, eu não vou conseguir fazer essas transformações para que a vitamina D realmente esteja disponível na forma ativa. Ou seja, uma esteatose hepática, um aumento de transaminases, a inflamação que acumula geralmente inicialmente no fígado, ela vai atrapalhar esse processo e mesmo que eu tenha vitamina D, eu esteja suplementando, se eu não tiver com a inflamação sob controle, eu não vou conseguir aproveitar essa vitamina D que eu estou suplementando na via oral. Veja a importância de olharmos para a inflamação para que a gente possa ter sucesso na suplementação hormonal. Muitas pessoas acham que assim, então me dê o hormônio e está tudo resolvido, me dá testosterona e está tudo resolvido. Não é bem assim, porque se um hormônio está num corpo completamente inflamado, nós vamos ter dificuldade de extrair o benefício que esse hormônio pode dar para corrigir alguns aspectos do metabolismo. Um outro exemplo, o hormônio cortisol é fundamental para manter a pessoa sob energia, para ter energia nos momentos certos, para eu realmente acordar, para eu poder ser produtivo, para eu regular a minha glicose no corpo, para eu poder sustentar, atividades de estresse, como atividade física, aguentar uma discussão, uma reunião. Eu preciso ter a secreção boa do cortisol pela nossa adrenal. Porém, se eu estou sob estresse oxidativo aumentado, inflamação crônica, como a gente está comentando aqui, eu vou perder essa pulsatilidade da adrenal. Ou seja, esse eixo HPA, que é hipotálamo, pituitária, adrenal, eixo HPA, vai estar desregulado e eu não vou ter a pulsatilidade que é necessária para eu poder ter a melhor ação do cortisol. Eu vou ficar sobre um nível de cortisol contínuo, isso vai desregular os meus sistemas e depois eu vou entrar num processo em que a adrenal já não responde mais e eu vou ter baixo cortisol e vou ter um impacto grande. E esse processo também de entrar na baixa do cortisol, pelo processo crônico do estresse, também vai fazer aumento dessa inflamação. Ou seja, mais uma vez nós estamos vendo que a inflamação impacta na resposta do hormônio e o próprio hormônio, a carência, a deficiência desse hormônio impacta também na resposta e piora muitas vezes a inflamação. Também os hormônios testosterona, estradiol, progesterona, eles têm sim ação e produção impactadas se eu estiver sobre inflamação crônica, contínua, essa inflamação silenciosa. Se eu estou muito inflamado, eu não vou conseguir ter produções ideais desses hormônios e, consequentemente, por exemplo, testosterona em baixa, deficiente, aumenta a inflamação do meu corpo, porque a testosterona é um hormônio muito anti-inflamatório. Então, só para a gente ir refletindo como é importante tratar essa inflamação. A própria obesidade, a diabetes, a resistência à insulina, isso tudo é mediado também pela inflamação. Se eu tenho muita inflamação no meu corpo, o receptor da insulina, o receptor GLUT4, não vai conseguir chegar lá na membrana da célula, porque existem várias enzimas, tanto na membrana celular, quanto no citosol, na parte interna da célula, que se tiver muita inflamação eu não consigo fazer essas relações, essas quebras, essas enzimas não funcionam e consequentemente meus receptores de insulina não vão estar disponíveis, ou seja, eu vou precisar de uma quantidade muito grande de insulina produzida pelo meu pâncreas para poder fazer essa cascata da insulina acontecer. Ou seja, isso vai gerar mais inflamação, porque a gente sabe que aumento da insulina produz mais inflamação e eu vou fazer uma cascata viciosa de inflamação gerando mais resistência à insulina gerando mais inflamação e eu vou tender a acumular a glicose na forma de gordura e me tornar mais obeso e mais inflamado. A própria obesidade, nós sabemos hoje, é uma doença inflamatória. Você que está mais cheinho aqui na região visceral, está com aquela pochetinha, isso aí é gordura visceral, lá dentro tem gordura e essa gordura não é só depósito, é uma gordura que é ativa metabolicamente, produz uma quantidade de citocinas inflamatórias muito grandes. Aí tudo bem, Luiz, eu entendi o que você está falando, de que realmente a inflamação impacta na produção hormonal e as deficiências hormonais também aumentam a inflamação, gerando doenças crônicas, aumentando o envelhecimento e tudo mais.
Ok, por que afinal de contas essa inflamação é produzida? Como ela é produzida no corpo? E aí eu vou dar algumas reflexões sobre isso. Primeiro, pessoal, nós precisamos refletir sobre o principal órgão que gera ou não inflamação no nosso corpo, que com certeza é o nosso intestino delgado. A gente sabe que hoje o intestino tem um papel tão importante na saúde, mas tão central, que se você estiver fazendo reposições hormonais, mas não se preocupando com essa parte do tratamento, vai ficar incompleto, né? Então, dentro da medicina funcional, dentro da medicina mais corpo e mente, precisamos tratar esse intestino. Por quê? Porque o intestino é a maior fonte possível, potencial, de inflamação para o nosso corpo, de geração de citocinas inflamatórias. E isso vai ter uma dependência direta com a qualidade dos alimentos que você está ingerindo no seu dia a dia. E aí existem sim hoje, dentro da nutrição funcional, alimentos mais inflamatórios, que geram mais processos de inflamação silenciosos. Entre eles, o glúten é super bem estudado, já muito evidente, de que produz muito mais facilmente esse processo inflamatório. Os derivados do leite, tá? Todos os derivados do leite, não é só a lactose, tá? São as proteínas do leite, não é só a caseína, tem várias proteínas do leite que podem gerar inflamações em nível intestinal. E os alimentos industrializados, que são ricos em açúcar, o açúcar é muito inflamatório para o nosso intestino. Os corantes, os acidulantes, os produtos industriais geralmente têm partículas completamente estranhas ao nosso corpo, que não existem na natureza. Portanto, precisamos sim olhar para essa alimentação, garantindo que seja uma alimentação livre de glúten, de leite, de alimentos industrializados, que a gente possa ingerir muito mais alimentos naturais e com o cuidado principal de que não sejam contaminados, pessoal. Porque uma grande razão de inflamação crônica é a contaminação do meio ambiente, seja pelo ar, pelos poluentes ambientais, seja pela água e seja pelos alimentos. Nos alimentos, em principal, todo o processo produtivo de alguns alimentos leva agrotóxico, glifosato, um monte de pesticida, e isso tudo vai para o nosso corpo e vai gerar inflamação. Portanto, deveríamos consumir alimentos orgânicos para diminuir o impacto dessa inflamação em nível intestinal, que vai impactar todo o nosso corpo e os nossos hormônios, como eu falei antes, né? Além disso, a própria água está extremamente contaminada e eu venho falando isso bastante nas minhas redes sobre a importância de ingerir águas alcalinas, que sejam limpas de agrotóxico, né? E realmente é um tema central, mas que não é o objetivo central desse vídeo aqui para a gente falar sobre saúde. Um outro aspecto que vale muito refletirmos é que o estresse, emoções que são constantes, que são crônicas, frustração, raiva, ódio, decepção, preocupação constante, são processos emocionais que são muito produtores de citocinas inflamatórias no nosso corpo, que vão impactar em todas as doenças. Portanto, gestão emocional, práticas de mindfulness, trabalhar autoconhecimento, desacelerar a mente, aprender a relaxar ao longo do nosso dia, são aspectos fundamentais para diminuir a inflamação crônica subclínica, tá bom? Então eu fiz um resumão sobre esse assunto. É importantíssimo fazer as suplementações hormonais indicadas para cada pessoa, mas nunca abandonar no tratamento o combate ao estresse oxidativo e à inflamação crônica, porque se não impactarmos nisso, nós não vamos ter grande sucesso no tratamento. E para que a gente possa impactar bastante nisso, passa pela dieta, pela gestão emocional e o estilo de vida e por terapias antioxidantes e desintoxicações que muitas vezes nos tratamentos mais corpo e mente nós propomos para os pacientes. Se você ficou interessado com esse assunto e quer olhar mais a sua situação do ponto de vista personalizado, marca uma consulta comigo que eu posso te ajudar a conquistar mais saúde através desse olhar mais corpo e mente. Muito obrigado pela audiência, já compartilhe e deixe seu comentário nesse vídeo que eu vou ter o prazer de responder. Até a próxima!